um chamado ao arrependimento. A gente falou muita coisa aqui sobre arrependimento, que para mim o arrependimento é muito importante Sim. para a vida do cristão, porque todos os dias nós estamos pecando, né? E indo a fundo sobre o significado do arrependimento, qual é o significado do arrependimento nos termos hebraico e gregos, né? Que é nihan e metanoia. Então, ambos se complementam, né? No hebraico, eu não vou me lembrar agora especificamente a definição. No grego, para mim, é mais... No hebraico são duas... Eu ia falar que no grego está mais vivo na minha mente o significado, mas pode falar. Eu acho que é nihan, Aham. que é metanoia. Tá, no grego metanoia. O que eu quero dizer é o Isso, no seguinte, grego metanoia. Isso mesmo. no grego a ideia de arrependimento é mudança de mente, né? O que eu quis dizer sobre o hebraico é que de repente a definição dessa palavra no hebraico não possa ser diretamente uma mudança de mente, mas vamos supor, pode ser uma mudança de postura, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas no grego é a mudança de mente. Então é aquele momento em que você entende que você não deve mais se comportar como antes. É como Paulo diz assim, ó, quando eu era menino eu fazia coisas de menino, agora eu sou homem. Então assim, a mente mudou, é isso que Paulo quer dizer. A mente mudou. Então quando a Bíblia fala sobre arrependimento, é uma mudança de mente que vai refletir nas suas atitudes. Então tem muita gente na igreja ainda que não se converteu porque não houve uma mudança de mente. E de fato é um processo, é algo que demora. Então primeiro você tem que entender a vontade de Deus, aí você se depara com os juízos de Deus quando você não pega aquele caminho. Então, arrependimento é o momento que o pecado sai de você mesmo. Tua mente mudou, você não se vê mais como dependente daquilo. Esse é o momento. Então, é quando você olha e fala, eu não preciso mais disso. Aí você consegue seguir. Pronto, o arrependimento ali se deu. E é uma obra do Espírito Santo. A gente não consegue isso sozinho, porque a carne ela sempre vai tender para o pecado. Então, é aquilo. Você reconhece a sua fragilidade, você vai orar ao Senhor, você começa a mudar alguns hábitos. Opa, esse ambiente é nocivo para a minha fé, essa conversa é nociva, essa companhia é nociva. Então, quando você começa a mudar de ambiente, já é um caminho para o arrependimento. É quando você reconhece que você precisa mudar. O arrependimento já começou ali. Porque quando você sequer reconhece, você está muito distante da mudança de postura. O salmista ele fala também... Tem uma passagem, né, que a maioria já ouviu aí nos hinos, que é: veja se há em mim algum caminho mau. Esse texto é muito bom. Salmo 139. 139, né? Ou seja, tem atitudes nossas que a gente não sabe, mas o salmista ali, ele traz uma importância, né? Ele pede, ele solicita: veja se há em mim algum caminho mau, porque ele tinha um zelo em obedecer até nas atitudes, né? Que talvez inconscientes. Porque tem muita coisa no nosso inconsciente que não vem à luz, né? Sim. Isso é muito profundo, né? Tremendo. E puxando esse gancho do arrependimento, que é metanoia, né? A mudança de mente. Lá em Romanos 12:2, né? Transformai pela renovação da mente... né, para que seja capaz, né, de experimentar a boa... Enfim, estou falando aqui na versão NVIHTS. A versão F. A versão do Felipe. Mas é isso mesmo, o texto diz isso mesmo. E você disse que o Espírito Santo é quem convence, né? Uhum. Porém, sempre, né, a gente vê no meio dos jovens: eu me arrependi, mas pequei de novo. Né? Ou seja, o jovem acaba assimilando o arrependimento com um sentimento. Mas depois ele volta a pecar novamente. Então, eu gostaria que você trouxesse um esclarecimento sobre um arrependimento profundo, genuíno, porque Jeremias ele usa algumas expressões para o povo de Judá: volta, reconhece, convertei-vos. Olha, o texto que, me desculpe a expressão, mas é um soco no queixo. É um jab de direito? É um jab, isso. Mais clássico esse termo. É 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje,
Ele diz assim, ó: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Esse é forte. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. De um lado, o arrependimento e o remorso, os dois possuem como característica a tristeza. Então a pessoa peca e no momento em que reconhece esse pecado, ela se sente triste. O que vai definir se foi remorso ou arrependimento, porque aí a gente está tratando o arrependimento bíblico, a mudança de atitude, o que vai definir se de fato aquela tristeza conduzirá ela a uma mudança de atitude, ou essa tristeza, no caso do remorso, vai passar e ela vai voltar a fazer tudo de novo, para alguns é o tempo. Então tem que aguardar, vamos esperar. Só que biblicamente falando, a gente precisa analisar a raiz da tristeza. Quem está trazendo essa tristeza ao coração? É Deus. Se for Deus, Ele conduzirá essa pessoa ao arrependimento. Então a gente aguarda o resultado. A Bíblia ela trata na causa dessa tristeza. Então quem está produzindo essa tristeza? É Deus. Então haverá vida e por isso você não deve ficar triste. E aí a gente volta naquele exemplo da correção, porque é o caso do contexto aqui. Paulo corrigiu a igreja, ele está falando sobre isso. Então, quando nosso pai corrige, você fica triste com a correção. Só que aí o tempo passa, tua mente muda, você já não faz mais aquilo a qual ele te chamou a atenção. Aí você fica alegre quando o tempo passa. Fiquei bravo lá com meu pai lá atrás, mas ele queria meu bem. Então essa alegria agora é resultado daquela tristeza. Então primeiro você teve que entristecer para mudar de mente e depois ficar alegre. Então, quando o processo é inverso, você primeiro fica alegre, não tem como haver mudança. Então, o pecado ele propõe essa alegria, só que é uma alegria que vai te conduzir à morte. Então, esses insights de tristeza é a alma pedindo socorro. Mas aí, quando ela se recupera, ela volta a fazer tudo de novo. Então, é uma tristeza que não foi produzida por Deus. Então, quando a gente peca e a gente se sente triste, a gente não deve se conformar com aquela tristeza. A gente deve orar ao Senhor e perguntar: Senhor, essa tristeza vem do Senhor? Forte. Eu quero me sentir profundamente triste diante do pecado que eu cometi, mas o Teu Espírito Santo trazendo isso no meu coração, porque é o que vai me fazer desembocar em uma mudança de arrependimento. Porque tem muitos jovens que pecam e não se acham dignos, né? Então aí começa a ter uma raiz, um pezinho ali no remorso, né? Sim. Porque o jovem acaba criando um padrão de misericórdia, né? Porque ele acha que ele não tem perdão diante de Deus. Então ele usa isso como pretexto para pecar mais, né? E aí é onde nasce a raiz do sentimento de culpa, né? Onde ele se sente sujo e se suja mais. Isso, já pequei, acabou, eu vou pecar mais. E essa tristeza aí gera morte, né? Exatamente. Então, o melhor caminho pecou, busque socorro em Deus. Busque socorro em Deus. 1 João 2:1 nos diz que nós temos um advogado, só que ele só nos advoga quando realmente existe um pedido de perdão. E não só buscar a Deus para limpar a barra. Não, para me ficar bem com Deus aqui, Senhor, me perdoa. Você não. tocou num ponto. A gente está falando de um perdão genuíno, né? Quantas vezes a gente já usou Jesus como escada? Sim ou não? Sim. Para viver livre do pecado, né? Aí conseguiu, larga Jesus. Tem gente que faz isso com emprego, entre outras coisas, né? Lágrimas não convence a Deus. O que convence a Deus é o seguinte: Ele abriu espaço para o meu espírito agir. Que é uma ação espiritual, o arrependimento. Então, assim, Ele abriu espaço para o meu espírito agir. Então, por isso que eu digo assim, que no pecado Deus não se afasta. Mas Isaías 59 não diz? Não, ele não diz. Isaías 59 diz que a iniquidade afasta, é diferente. O que é a iniquidade? É a reincidência no pecado. Então você está dizendo que não quer se arrepender, aí Deus se afasta. Agora, quando você peca, Deus se aproxima, porque Ele quer te dar a oportunidade do arrependimento. Quando ela acontece? Quando você fala: opa, eu tentei sozinho, não deu, Senhor, e aí, como é que é? O Senhor vai me ajudar? Então você se mostrou disposto a mudar de vida. Aí o Espírito entra e age. Maravilha, Lucas. Bom, os próximos subtópicos, acredito que a gente já falou tudo legal, sobre, muito né? bom. A gente abrangeu bastante coisa.